pessoal, sejam bem-vindos a mais um início de série aqui no Instituto de Linguagem Bíblica. Eu sou o William Orlandi e eu vou trazer para vocês, pessoal, uma série, um curso praticamente de interpretação bíblica com base no livro 40 Questões para se Interpretar a Bíblia, do Robert Plummer, ou Bob Plummer, publicado em português pela editora Fiel. Ok? Então nós vamos pergunta por pergunta aqui do livro do Plummer, ok? São 40 perguntas, então vão ser 40 vídeos mais ou menos curtinhos para vocês conseguirem mastigar bem aí. Então eu presumo que vocês não saibam nada de interpretação bíblica no sentido formal. É claro que todo crente interpreta a Bíblia em algum nível, mas se você já tem alguma formalidade de estudos e leituras de interpretação bíblica, você também vai ser, eu acredito que eu espero, né, beneficiado com este curso de hermenêutica bíblica. Por que é um curso? Porque simplesmente é uma coisa que você precisa ir do começo ao fim, existe uma progressão lógica aqui, ok? Então é quase como se fosse um catecismo hermenêutico, ou seja, um catecismo pergunta e resposta, metodologia de pergunta e resposta, hermenêutico que significa interpretação, no caso das escrituras. Eu vou mostrar a imagem dele aqui para vocês, se vocês quiserem adquirir, posso deixar o link aqui para vocês, ok? Porque eu ainda comprei ele apenas no Kindle. E tá aí a capa dele para vocês verem, 40 questões para se interpretar a Bíblia. Assim que eu conseguir a versão física deles, eu mostro a qualidade do material, que com certeza está muito bem. Nós sabemos da qualidade aí da editora Fiel. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Eu estou com o Kindle meu aberto aqui. Eu vou passar, então, dessa primeira pergunta. O que é a Bíblia? Bom, você pode estar perguntando, bom, essa pergunta é muito simples, né? Mas a gente precisa fazer um bom trabalho de base para depois, lá na frente, a gente não precisar voltar e explicar coisas fundamentais. Ok? Então ele vai mostrar o que a Bíblia tem algumas aqui. Eu não vou pegar para vocês verem, vocês sabem. Nós confessamos sem rodeios aqui. Ele já começa falando que a Bíblia é um livro, mas que contém 66 documentos, 66 livros. Existe uma unidade de diversidade na palavra de Deus, portanto. Mas eu não vou sempre seguir necessariamente o que está aqui nas respostas dele, que são excelentes, concordo com todas elas. Mas eu vou trazer talvez algo além, ou algo que fica aquém também, né? Bíblia é a palavra de Deus para nós, ok? Então todo cristão, ele crê, confessa e professa que a Bíblia, as Escrituras, esses 66 livros, e aí a gente vai tratar sobre cânon em uma das perguntas, formação do cânon, que livro que entra, que livro que sai, do cânon bíblico, né? Cânon nesse sentido de conjunto de livros, ok? Para vocês entenderem melhor. Então, nós confessamos que a Bíblia é a palavra de Deus e isso traz uma série de implicações práticas interpretativas, vivenciais, comunitárias, familiares para a nossa vida. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, isso quer dizer que ela é autoritativa para nossas vidas, a gente vai ver isso daqui a pouco. E bora continuar o conteúdo do livro aqui. Então, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês a tela aqui para vocês verem uma cronologia da Bíblia, ok? Então ele vai dar uma visão geral da Bíblia, vai falar de que tem dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O testamento vem da palavra latim testamentum, que significa aliança. Então você tem a aliança mosaica como talvez a principal. É claro que antes da aliança mosaica, lá em Êxodo, né, Êxodo 19, 20, nós temos outras alianças, aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, Isaac e Jacó, por exemplo, mas essas alianças, elas meio que, a Gênesis forma uma introdução a Êxodo. Então a maior aliança que você tem então é a aliança sinaítica ou mosaica ou israelita, né, de Deus com o povo de Israel lá no Monte Sinai, e essa daí perpassa então até a vinda de Cristo. Ok? Nós temos outras alianças dentro, aliança com Davi, por exemplo, que o filho dele iria reinar para sempre lá em 2 Samuel 7,14. E nós temos a nova aliança. Jesus inaugura uma nova aliança com o seu sangue, ele fala isso na última ceia. Então nós temos esses dois testamentos, ok? Hoje em dia o pessoal pega um pouquinho no pé sobre a questão de Antigo e Novo Testamento, mas isso é tudo coisa da crítica, ok? Você pode também chamar o Antigo Testamento de Bíblia Hebraica e o Novo Testamento de Novo Testamento, ou Bíblia Grega, ou Bíblia Apostólica, mas a gente não precisa mudar, não. A gente pode continuar chamando aí de Antigo, ou Velho e Novo Testamento sem o menor problema. Não tem nenhuma neura de você falar que o Primeiro Testamento é Antigo ou Velho, porque Hebreus vai falar esse termo de velho mesmo, que caducou, né? E nesse sentido, a questão de interpretar a relação dos testamentos já fica para uma outra aula, ok? Ele vai falar no Antigo Testamento nós temos 39 livros, né? E no Novo Testamento nós temos
27 livros, isso vocês já devem saber, ok? Qual que é o propósito da Bíblia? Okay? Uma das partes aqui da resposta do que é a Bíblia, ele vai falar do propósito, ele vai fazer uma teleologia, um alvo das Escrituras, ok? O alvo é apontar para Cristo, nos revelar Deus, nos revelar que somos pecadores e, acima de tudo, nos revelar Cristo Jesus. Então, olha uma frase muito interessante dele aqui no começo. A Bíblia não é um fim em si mesmo. Como Jesus disse aos peritos religiosos dos seus dias, lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então a Bíblia, as Escrituras testificam sobre Jesus, ok? E existe esse grande perigo, a gente acha que não, de você tratar a Bíblia como um fim em si mesmo. Então se você é um erudito bíblico, ou quer ser e vai se dedicar à erudição e a estudo bíblico formal e intenso e profundo, você pode tratar o texto bíblico como se fosse o fim em si mesmo e você destrinchar a estrutura gramatical o fluxograma do discurso bíblico e ver as nuances do texto e no fim você não tem nada, você tem apenas um paper, um artigo, um livro aí. A Bíblia não é um fim em si mesma, ela nos leva, testemunha e é usada pelo Espírito, que é o seu autor, para nos levar até Cristo, até Deus. Tudo bem? Então, a Bíblia então é esse meio que Deus usa para revelar a si mesmo, revelar também quem nós somos e revelar a salvação que há em Cristo Jesus. Ok? Então, ele vai começar a falar um pouquinho da linha histórica básica da Bíblia, ok? Você pode dividir aí em diversas maneiras, cronologicamente, teologicamente, de forma do tema da aliança, do tema do reino de Deus, ou algum outro tema que você queira. Se você dividir em tema da aliança, nós temos aliança com a criação, com Adão, né? Depois nós temos aliança com Noé, depois nós temos aliança com Abraão, Isaac e Jacó, que é uma coisa só, né? Repetição e reiteração lá para os filhos de Abraão, né? Isaac e Jacó. Depois, Jacó filho se entende como neto, claro, né? Essas são as alianças, a aliança sinaítica lá no Monte Sinai e a aliança davídica com o rei Davi. Então nós temos esses grupos de tempo aí onde Deus vai estabelecendo alianças e por fim nós temos a nova e eterna aliança, que Deus vai chamar de eterna, né? Que conquista para nós uma eterna salvação que se consuma e que se termina completamente na segunda vinda de Cristo. Okay? Então a gente tem é possível traçar essa storyline, essa linha histórica, ou também de uma forma ainda mais ampla, nós podemos usar 4 palavrinhas, né? Criação, queda, redenção, em Cristo no Espírito e consumação. Okay? Então, a criação, queda, o pessoal da teologia bíblica não gosta muito dessa divisão mais sistemática, porque entre a queda e a redenção que é em Cristo, nós temos toda a história do Antigo Testamento, né? Mas você pode entender aí que a história do Antigo Testamento como uma antecipação profética de antecipar mesmo a vinda de Cristo, né? Deus provendo meios simbólicos de remissão de pecados com os cordeiros sacrificiais do culto lá em Levítico e por aí vai, né? Mas tudo isso aponta, em última análise, em última instância, para Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok, pessoal? Deixa eu ver o que mais você vai. Funções da Bíblia, isso aqui é muito legal. Ele vai colocar algumas funções da palavra de Deus aqui, passar bem rapidinho aqui. Convicção de pecado, né? Ele cita alguns textos aqui como Romanos 3:20, Gálatas 3:22, Hebreus 4, onde a Bíblia mostra que nós somos pecadores. Okay? É preciso que o Espírito nos convença o nosso pecado tanto que nos cega que a gente acha que está tudo bem conosco. Nosso coração enganoso fala para nós que nós somos pessoas boas e tal. Não, a Bíblia fala o quão miseráveis, monstruosos pecadores nós somos, ok? A Bíblia também serve para correção e instrução, e ele vai dizer o seguinte: a Bíblia corrige e instrui o povo de Deus, ensinando-lhes quem é Deus. Isso é muito importante. A Bíblia nos mostra, acima de tudo, quem é o Deus trino, único e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito. A Bíblia é sobre Deus, trino, e não sobre nós. Ele fala sobre nós sendo convidados a essa comunhão trinitária a partir da redenção que é em Cristo, mas a Bíblia, como palavra de Deus, nos revela quem Deus é. Isso é que é teologia, nós refletirmos e falarmos e discursarmos sobre Deus, e a gente faz isso a partir da revelação. Ele vai falar de frutificação espiritual. Se você quiser crescer na sua vida espiritual, não tem como fazer isso sem ler a Bíblia diariamente. Perseverança, né? O Espírito nos capacita com ela para nós perseverarmos
em meio a tribulações e tentações da vida. Ela nos dá alegria e deleite. A palavra de Deus é espiritualmente deliciosa nesse sentido, né? E ela é a autoridade suprema em doutrina e obras. Em outras palavras, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Ok? Então, basicamente é isso que ele fala. E eu vou terminar compartilhando aqui com vocês uma janelinha aqui, ok? Então vocês têm aí a cronologia bíblica. Isso aqui é direta do Kindle do livro, tá, pessoal? Então, Adão e Eva, basicamente ele coloca HMT, que é há muito tempo, não tem como precisar, né, quando Adão e Eva e até mesmo Noé prefiguram aí na história, ok? Depois nós temos aqui o chamado de Abraão, que acontece no ano 2000 antes de Cristo, ok? Então o chamado de Abraão é 2000 antes de Cristo. Depois o êxodo acontece ali no século 15 antes de Cristo, em 1446, onde os livros de Moisés são escritos, né? A monarquia começa no ano 1050, com Deus escolhendo Saul. O rei Davi, então, vai de 1010 a.C. a 970 a.C. O rei Salomão ele vive entre 970 e 930. O reino é dividido em 931. Então, olha, Salomão morre no ano 930. E depois, em 931, já tem a divisão entre Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. São divisores cronológicos muito importantes para vocês entenderem a timeline aí, a história da Bíblia, ok? Deixa eu colocar aqui para nós. O exílio assírio, que é quando a Assíria assola o Reino do Norte, que é chamado Israel posteriormente, acontece em 722, a destruição de Samaria. O exílio babilônico, quando Nabucodonosor destrói o Reino do Sul, que é Judá, acontece em 586, eles vão para o exílio babilônico, né? O segundo templo, o período persa começa em 537. Depois o segundo templo é terminado em 515. Neemias e Esdras aí por meados do ano 400 a.C. Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento na nossa ordem, né, da Septuaginta grega. O livro dele é escrito em 430, ele profetiza ali mais ou menos em 430. Período intertestamentário, que é o período entre Malaquias e o Novo Testamento, acontece entre 430 e 45 depois de Cristo, ok? Que é onde as primeiras cartas do Novo Testamento vão ser escritas. O nascimento de Jesus, olha só, pessoal, existe um erro aí, onde existe um debate que Jesus pode ter nascido entre 7 e 4 antes de Cristo, ok? Aí não é uma divisão entre Jesus histórico e Cristo da fé, fiquem tranquilos. Essa denominação antes de Cristo aí serve como marco, né? O marco zero, sendo... E aí mais existe um erro aí, mas a maioria acredita que Jesus nasceu no ano 5 antes AC, né? Antes de Cristo. Isso é um debate no mundo acadêmico do Novo Testamento. O ministério de Jesus acontece entre 27 e 30, depois de Cristo, claro. Crucificação de Jesus em 30 também. Primeiro ou 33, né? Alguns vão colocar mais ou menos esse debate dessa data. Primeiros escritos do Novo Testamento acontece ali no ano 45 com Tiago, né? Depois a gente tem Gálatas ou 1 e 2 Tessalonicenses. Existe um debate quanto a isso também. E termina lá na década de 90 do primeiro século com João, o último apóstolo vivo, escrevendo aí o livro de Apocalipse. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira pergunta. Espero que vocês tenham aí sentido o sabor aí inicial do livro. A coisa vai se aprofundar bastante, como análise de gênero, formação de cânon e muitas outras coisas, ok? Mas essa primeira perguntinha a gente tem que responder. Essa é divisor de águas. Se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto autoritativa de forma absoluta sobre a sua vida, você não vai entender a Bíblia. Sinto muito, você pode entender o texto, a historinha, mas você não vai conseguir conectar o todo e muito menos colocar em prática na sua vida. Ela não vai te transformar, vai ser apenas para você um livro qualquer, ok? Mas para aqueles que creem, o Espírito... Calvino vai falar que a Bíblia, ele usa a expressão em grego, a Bíblia é autopistis, né? Pistis é fé ou fidelidade ou confiança, né? Então ela se acredita a si mesmo, né? Ela se autentifica a si mesma, ok? E isso é uma questão de fé, é uma questão de divisor. Eu não consigo fazer vocês crerem que a Bíblia é a palavra de Deus, por mais que eu possa usar inúmeros argumentos, é o que Calvino falaria, né? Em última instância, é o próprio autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, que vai nos convencer que ela
é a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, ela não é um livro qualquer, que você usa uma hermenêutica qualquer. Ela demanda uma hermenêutica própria, uma hermenêutica teológica, uma hermenêutica canônica que vai levar em conta a unidade de Gênesis e Apocalipse, ok? O desenvolvimento orgânico disso tudo e como isso nos revela Deus e nos aproxima de Deus. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí para as mais 39 perguntas que nos restam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e conversar comigo aqui nos comentários. Eu estou sempre conversando com vocês. Um ótimo papo que vocês trazem sempre, uma ótima contribuição. Deus abençoe. Até